Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa. O meu nome, já vocês já sabem, Cláudio Fonseca, e hoje vamos então começar com este debate que opôs então a PCP ou CDU, porque é uma coligação para todos os efeitos, contra o PAN. Portanto, Inês de Sousa Real, que já tinha estado a debater ontem, portanto, hoje volta a debater. A primeira impressão que eu tenho deste mesmo debate é que o Paulo Raimundo trouxe a velha cassete do PCP, já a Inês Sousa Real trouxe uma máquina registradora em que eu fiz, não é? Portanto, sempre ali a fazer as contas, não é? Portanto, ali caixa registradora sempre ali a registar e portanto, isso para mim começa a ser, é o segundo debate, mas já falei isto ontem, volto a repetir neste mesmo episódio que isso não corresponde à verdade, portanto está a incorrer numa falsidade, porque lá está, os números não batem certo com aquilo que já foi falado para trás e, portanto, não vale a pena estar a insistir, cair no mesmo erro vezes e vezes sem conta. Mas pronto, é puxar a caixa registradora e, portanto, aí vai. Ora, aquilo que importa aqui salientar de primeiro ponto é que não me lembro de ver em debates para as legislativas a temática do lobby. O lobby é um tema muito sensível e como nós olhamos aqui para este mesmo debate e que ou se gosta ou não se gosta. Este é o ponto. E temos o PAN que quer legalizar o lobby, mas para penalizar o lobby, já o Paulo Raimundo do PCP não vale a pena estarmos a legalizar o lobby porque ele não resolve os problemas da corrupção. E há aqui um ponto para mim que é importante, que é trazer aquilo que é a realidade do Parlamento Europeu para a realidade nacional e percebermos que há aqui uma vontade, e por isso é que eu estou a dizer que é uma ideia de penalizar o lobby, no caso português, à imagem daquilo que o PAN quer, ou com os propósitos que o PAN quer, porque a ideia é que as empresas, os grandes grupos, conseguem sentar-se no Parlamento, já as associações, os sindicatos e outras coisas mais não conseguem sentar-se à mesa com os deputados. Ora, e depois a Inês Sousa Real diz que as associações e os sindicatos são lobby positivo. Ou seja, lobby positivo, lobby negativo, isso não pode acontecer. O lobby é para ser tratado como isso, portanto, é o lobby. Eu no Parlamento Europeu também, todas as reuniões que eu tinha, todas as reuniões aqui, aparecia lá o meu nome, tinhas que se preencher o relatório, dizer com quem é que se tinha reunido, com que propósito, para secção, para que departamento, e tudo às claras, como se costuma dizer. Portanto, isto é importante e para mim faz todo o sentido regulamentar o lobby. Porquê? O lobby é, posso ter uma noção, na realidade dos Estados Unidos da América, ou a realidade com que me tenho aproximado nos últimos tempos, por razões que vocês já sabem do episódio para trás, existem empresas cujo orçamento total da empresa acaba por ser entre 20% a 30% gasto em lobby, porque justamente aquilo que se pretende é fazer campanhas eficazes e, portanto, falar diretamente com o legislador e tentar fazer pressão, tentar fazer compreender o porque é necessário fazer uma determinada lei, um determinado projeto, porque é que é essencial para a empresa, por exemplo, que aquele partido, que aquela pessoa faça um endorsement, faça um apoio. E, portanto, o lobby não pode ser visto como algo negativo. Fazemos lobby, que é aquilo que nós todos fazemos, por assim dizer, indiretamente, nas redes sociais. Enfim, é tornar isso legal, é tornar isso, se quiserem, regulado. Pronto, vou passar aqui uma palavra um tanto socialista. Todavia, aquilo que foi interessante foi ver o caso do PCP, que tudo ia dar às privatizações. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que o PCP trouxe claramente a cassete e, portanto, foi ali rodopiar a cassete em autoplay. Portanto, a questão da ANA, a questão da privatização da ANA, pela Vinci, isto é caneta a escorregar, e, portanto,
tudo isso foi sempre a perseguição de que o lobby faz com que os grandes grupos económicos conspirem contra o Estado e, portanto, retirem as coisas. Portanto, já o caso que a Inês Sousa Real traz é um caso interessante, que é o data center de Sines, que permitiria então nós percebermos melhor o caso de Galamba, portanto, com quem que ele se reuniu, porquê e quais são as implicações. Obviamente que todas estas questões são importantes, mesmo até para estes casos jurídicos. Portanto, não apenas uma questão de transparência e todos nós sabermos às claras quem que se reúne com quem e com que propósito, do que nós andarmos aqui com esta questão toda das cunhas, dos amigalhaços e afins. Depois passámos para a questão da agricultura, e a questão da agricultura, é uma clara bipolaridade entre aquilo que são os agricultores e aquilo que são o ambiente. E enquanto não percebermos que agricultores e ambiente têm que estar em sintonia, não vale a pena pensarmos de outra forma. Portanto, temos aqui a ideia de os impostos sobre pesticidas e outras coisas mais que têm vindo a ser discutidas, e inclusive a própria Ursula von der Leyen, à conta destes protestos todos dos agricultores europeus, retirou, mas voltará à temática depois das eleições europeias. Portanto, lá está. A questão é, uma vitória nunca está consolidada. Portanto, quando nós conseguimos que algo reverta, temos de estar vigilante, porque quem tinha a ideia de voltar, vai voltar. Portanto, ou seja, preparem-se para um aumento do IUC, porque se estavam com ideias de aumentar o IUC, claro que vão querer aumentar na mesma o IUC. Portanto, preparem-se e mantenham ainda a luta acesa, porque isso não é de esquecer. A questão da PAC é importante, porque no caso dos agricultores franceses o discurso mudou muito, em que inicialmente era o discurso contra a União Europeia, depois já passou a ser pelo facto do Estado não dar subsídios, porque os agricultores franceses não se podem esquecer que a PAC existe sobretudo por causa deles, e a forma como a PAC está delineada, a razão pela qual nós andamos a pagar aos agricultores portugueses para não produzir, era para que os agricultores franceses tivessem a sua cota-parte garantida. Aliás, para vocês terem noção, isto foi uma das razões também pelos quais a França não entrou, e portanto a adesão, a criação desta Comunidade Económica Europeia, que deu origem então à nossa querida União Europeia. Inicialmente o Parlamento francês chumbou a adesão da França a esta Comunidade Económica Europeia. Porquê? A questão dos agricultores fizeram lobby para boicotar, portanto, a entrada da França nesta questão. Portanto, os agricultores franceses não têm razão de queixa, depois viraram-se contra os espanhóis, assaltaram inclusive carrinhas espanholas de transportes e destruíram todo o material espanhol que apanharam por ali. Portanto, isto nos dias de hoje, e fizeram ações de boicote também nos supermercados. Portanto, os agricultores têm que explicar muito bem as suas reais razões e não apenas aquilo que os jornalistas incompetentes não são capazes de perceber e entender de onde é que tudo isto vem. Mas pronto, fica aqui esta pequena nota, e mais do que isto não vou falar, porque obviamente isto prende-se também com o meu trabalho, portanto há coisas que eu não posso de todo partilhar. Aquilo que posso partilhar convosco é que, surpreendentemente, aquilo que acontece é que PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega estiveram durante estes últimos 40 anos juntos a condenar aquilo que são os agricultores. Eu não me lembro de ver nem sequer a Iniciativa Liberal, nem tão pouco o Chega, a tomarem decisões que possam ter impactado a agricultura, e para fazer aquilo que o Paulo Raimundo apelidou da ditadura das distribuidoras. Portanto, a ideia de que as distribuidoras é que são o mal disto tudo e os agricultores são sufocados por conta das distribuidoras, mais do que pela questão das taxas. Obviamente que no que toca ao PAN, é a ideia de que não são as taxas ecológicas que sufocam os agricultores. Temos é que penalizar, portanto, quem faz a agricultura intensiva e extensiva e que polui. Portanto, não, é a mesma dinâmica que tinha sido já com o debate com o André Ventura, que, portanto, não se pode estar a dar borlas fiscais, não se pode estar a despenalizar aqueles que, segundo a Inês Sousa Real, são aqueles que mais prejudicam esta componente. Portanto, uma agricultura com mais apoios e a quem não polui. Mas a questão é,
procura-se fazer aqui um caminho para os produtos biológicos. A questão é que as pessoas antigamente faziam as coisas pela via biológica, mas a questão é que a forma biológica não funciona e também não cumpre, muitas das vezes, os requisitos que a Europa nos obriga. Essa também é outra questão que muitos agricultores e pecuários, sobretudo, no caso francês, por exemplo, vieram a acusar a questão do Mercosul. Coitado do Mercosul, que tem que cumprir as regras europeias, e bem, para nós não darmos a comer toda a porcaria que os outros querem enviar para cá, e portanto existem sanções de meses para os matadores nacionais, portanto, quer seja na Argentina, quer seja no Brasil, em que não podem enviar carne para a Europa durante 2-3 meses, por exemplo, se existir um caso de doença de vaca louca num dos matadores, por exemplo. Portanto, existe um embargo gigantesco a estas questões, portanto, cuidado com aquilo que argumentam, porque as histórias não são bem assim. Portanto, a ideia aqui das PPPs na saúde acaba por ser aqui um ponto de contacto, um pouco de contacto para os dois, sendo que Paulo Raimundo divaga muito, e há aqui uma frase que ele diz, que é tem sido impossível, mas não é impossível, ou seja, tem sido impossível reter os médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas no Sistema Nacional de Saúde, fico sempre confuso se é sistema, se é serviço, porque tem justamente significados diferentes, mas o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, assim é que é, peço desculpa, o Serviço Nacional de Saúde tem que reter os médicos e não os pode deixar ir para o privado. Portanto, aqui é uma ideia de reter os médicos e, portanto, temos o PAN também a secundar isto, de que as PPPs não são alternativa ao SNS, ou seja, tem que ser um exemplo de complementaridade, mas têm que seguir. Portanto, aqui esta é a clara vertente de esquerda do parte do PAN, aqui uma aversão. Já no caso do PCP, é a queixa constante de mais de metade do orçamento do Estado vai para o privado, e esse dinheiro, esse orçamento, devia estar concentrado apenas no SNS. Portanto, isto aqui, nós temos que perceber que se as coisas não estão a funcionar no público, têm que ser compensadas de alguma forma pelo privado, mas isso é algo que deixaremos para o episódio do debate que opõe Mariana Mortágua a Luís Montenegro. E na questão do PCP, o PCP, quando é perguntado sobre a questão da alternativa, do que é que se há de fazer de governo, voltar a repetir aquilo que já aconteceu, porque o PCP é a força política que mais tem experiência no combate à direita sob todas as formas. Frase ipsis verbis daquilo que Paulo Raimundo disse, assim como também Paulo Raimundo, isto torna-se fatigante de ouvir toda esta cassete, mas é surreal como Paulo Raimundo consegue ter a ousadia de dizer que o PCP não está em queda, porque está até a crescer. E isto foi o que eu pus justamente nos stories do Instagram, portanto já sabem, Instagram do Podcast Conversa, em que olhamos para aquilo e só apetece dizer the Lulu is not the Solulu. Portanto, quer dizer, estamos aqui numa deriva ideológica, sempre nos habituámos às noites eleitorais em que o PCP ganhou sempre, na noite eleitoral ganhou sempre, mas quer dizer, perde metade dos seus deputados, perde 100 mil votos, mas agora refugia-se na questão do eleitorado na Madeira e no eleitorado nos Açores, que por 85 votos podia ter eleito um deputado. Isto é extenuante, porque isto depois roça o ridículo e, portanto, por isso é que é um partido que neste momento, às sondagens publicadas hoje pelo Público, é um partido que já foi ultrapassado pelo LIVRE. Portanto, mais um partido de nova geração de esquerda que ultrapassa o PCP, como o Bloco de Esquerda já o tinha feito. Portanto, o PCP fez, quanto a mim, um grande erro de casting
em colocar Paulo Raimundo à frente. Não sei se o objetivo era queimar e dar um bocadinho de descanso ao João Oliveira ou ao João Ferreira, não sei, mas que esta estratégia claramente está a correr muito mal, porque temos aqui um candidato que não consegue debater, não tem carisma. Pá, aquilo foi uma conversa de amigos e de, pronto, está bem, é isso, mas a nossa versão é que é, não é? Portanto, as coisas não podem ser assim. Já o caso do PAN diz que pode viabilizar um governo de direita se o PSD vier ao encontro do PAN. Portanto, Inês Sousa Real está lá num camarote, está lá num trono, bem lá no alto, acima do Burj Khalifa, e o Luís Montenegro que trepa aquilo tudo para ir buscar algum tipo de apoio. Enfim, é o que temos. Não escrevi muito, apesar de fazer sempre mostrar sempre a folha no início do episódio. Não escrevi muito, porque lá está, também é um debate, não tem muito a acrescentar. Portanto, já sabem, faço o mesmo apelo que faço sempre: votem nas eleições, leiam os programas, vejam os debates, procurem ver o que é que os partidos também vão comunicando nas suas redes sociais. Portanto, lá está, se não tens tempo para ler um programa eleitoral por completo, vê pelo menos aquilo que são as punchlines, aquilo que são as ideias-chave que os partidos querem que tu percebas quais é que são. Portanto, já sabes, eu despeço-me com aquela amizade de sempre. Um grande abraço. Como tu sabes, mais de cor, até lá tem boas conversas. E já agora, dia 10 de março, vota. Um abraço.